Hoy, colegas, nós somos a turma de terceiro semestre de português da ENAL e vamos a falar de uma das tradições mais queridas e representativas de nosso México, o Dia de Mortos. Eu vou falar do Dia dos Mortos em geral. O Dia dos Mortos é muito provavelmente a tradição mais representativa do México. Sua celebração se dá nos dias 1º e 2º de novembro, sendo que o primeiro dia da festividade é celebrar as almas das crianças, e no segundo dia é celebrado pelas almas dos adultos. A provável origem de esta data remonta à mestiçagem acontecida no México, onde ocorreu uma misturança entre as culturas indígenas a cultura espanhola, gerando assim todos os ritos, todas as cerimônias e costumes do festival. Alguns dados interessantes do Dia dos Mortos é que em alguns lugares do México as crianças são encarregadas de velar os tumultos no dia 1º de novembro. Também no México fizeram uma adaptação da famosa frase de Norteamérica Trick or Treat, que é guloseimas ou travessuras, sendo esta tradução da Madame Calaverita. Também o Dia dos Mortos não é unicamente mexicana, também é celebrada pelas muitas pessoas ao redor do mundo, onde existe uma grande população de pessoas deste país. Um exemplo são nos Estados Unidos, que em algumas outras regiões de Centroamérica. Para ter uma ideia da importância desta data, ela é considerada pela Unesco como um dos patrimônios da humanidade. A data em que o Dia dos Mortos é comemorada origina-se pela cultura azteca, que a celebrava no mês del ano azteca do calendário solar. O culto era sempre presidido pela Dama da Morte, que atualmente pelos espanhóis passou de ser a La Llorona, que é uma lenda mexicana muito conhecida, que foi esposa de Mictlantecutli, o Rei dos Mortos. Naquela época, os festejos eram feitos para homenagear as pessoas que tinham falecido, as crianças e os entes queridos pelas pessoas. Hoy eu vou falar sobre as caveiras do Dia dos Mortos. Existem muitas representações e só qualquer representação artística dos Dias dos Mortos. Uma delas é as caveiras doces, feitas de açúcar ou de chocolate. E também estas caveiras se usan nas oferendas. E também existem as caveiras literárias. Começaram na época do porfirismo, mas agora são utilizadas como em verso e rima, como uma história engraçada, onde a morte persegue a uma pessoa, viva ou morta. Eu vou ler uma história sobre a professora. A professora fofocava como seus alunos. Dia dos Mortos falavam. A huesuda olhava aos meninos e a morte gritava: "É você, a Patrícia!" A professora correu como novicia. Quando a caveira alcançou, Patrícia chorou. "Como se diz, vengo por tu alma?" A Catrina perguntou. Patrícia, com uma lágrima, contestou: "Obrigado, pelo professor Rui eu vou."
Bom dia, amigos. Eu vou falar sobre a hibridação entre as tradições estadunidenses e as tradições mexicanas, ou como eu gosto de chamar, o Mortowin. As culturas são cada vez mais semelhantes com o fenômeno da globalização. Um exemplo disto é a hibridação entre as culturas estadunidenses e as culturas mexicanas. O Halloween tem sua origem na cultura inglesa. Os ingleses gostavam de cultos paganos. É por isso que escolhem o 31 de outubro para festejar o aniversário de Lucifer. As atividades típicas deste dia são fantasiar-se dos personagens terroríficos mais populares e também eles gostam de pedir guloseimas e se os vizinhos não querem dar, eles podem jogar ovos para as fachadas das casas. Em México, nós gostamos de fazer pão de morto e de edificar oferendas para as pessoas queridas que não ficam conosco. Porém, as culturas norte-americanas começam a fusionar-se com o avanço da civilização. É por isso que a cultura mexicana devora a cultura estadunidense, pois eles não podem evitar sentir-se atraídos pela carisma da nossa cultura. Oi, os mesoamericanos achavam que existiam 13 céus além do plano terrenal. O plano terrenal era onde moravam. Após disso, era dividido segundo a morte do indivíduo. O sujeito, se moria pela guerra, porque ele era um guerreiro, ele ia para a casa do sol. Aí ainda existia a crença de que as mulheres que ficavam grávidas e não conseguiam dar a luz. Além disso, o Tlalocan era o lugar onde iam as pessoas que morriam pelas questões relacionadas com o água. E o Chichihualcoauco era o lugar onde iam os meninos que não conseguiam morrer até que era seu turno de voltar a nascer. Hoje eu vou falar sobre o pau de morto. A origem de pau de morto se remite à época dos sacrifícios humanos e à chegada dos espanhóis à Nova Espanha. Os historiadores falam que o pau de morto tem origem nos povoados na Mesoamérica, mas alguns outros relembram uma lenda sobre uma princesa da cultura azteca, onde ela foi oferecida como sinal de agradecimento aos deuses e eles sacaram seu coração ainda vivo e eles puseram esse coração sobre uma panela, assim que esse era um ritual de agradecimento. Mas quando os espanhóis chegaram à Nova Espanha, eles fizeram de maneira diferente o rito e colocaram um pau em forma de coração, pero feito de trigo e colocado com polvorinhado com açúcar color vermelho. Assim, cada povoado explica o sentido de esse pau diferente, de diferente maneira, e alguns outros, como os católicos, dizem que é melhor um pau de morto como sinal de agradecimento ao Deus, porque relembram a uma hóstia consagrada.
Oi, eu vou falar-lhes um pouquinho aí dos sacrifícios humanos. O rasgo dominante é basicamente da religião centro-americana e concretamente a azteca. O sacrifício comum foi o único que foi feito no Tapotaocali, onde um sacerdote abria o peito da vítima para obter seu coração. E também esse sacerdote jogava com as peles das vítimas e basicamente quando as vítimas foram olvidadas, o canibalismo era presente e muito comum. Para Deus Tlaloc foram necessários os sacrifícios de crianças e para outros deuses era muito necessário virgens ou jovens. Para Deus Tezcatlipoca era um pouquinho mais complicado porque sacrificou-se nas férias de maio. O maior número de sacrifícios foi para Huitzilopochtli, onde foram necessários 71.000 pessoas. E para a deusa Xilonen, as mulheres foram sacrificadas e também seus corações eram expostos e tinham essa ideia onde se jogavam com as peles, era um honor porque essas pessoas tornou-se a essa deusa Xilonen. Fray Bartolomé de las Casas ressalta que os aztecas eram um povo muito religioso e que sacrificavam a seus deuses a coisa mais preciada, a vida humana. Hoje eu vou falar de abelação em Xochimilco. O dia 2 de novembro, as famílias se reúnem para fazer visita a seus falecidos no cemitério na noite. As famílias carregam refeição para jantar como mole, tacos, tamales e bebidas como tequila, cerveja, vinho e café. Alimentos e bebidas que eram também favoritos de seus falecidos e convidam como amigos. As pessoas começam a chegar como às 21 horas e o primeiro que eles fazem quando chegam às sepulturas é colocar nelas um lírio, porque com isso eles dão luz e guia a seus falecidos e as almas. Também há muita música, como as bandas com tambores e trombetas, mariachis, trios, conjuntos de música do norte e as famílias também possam levar sua música em Chipre. Há venda de alimentos no interior do panteão, como que consiste em tacos de carnitas, milhos, esquites, quesadillas, pambazos e isso tudo à noite. Também a venda dos ofícios. Essa tradição data dos tempos da colônia em Xochimilco, quando os panteões estavam fora das igrejas, mas quando foram criados os cemitérios de atual, seguiu a prática neles. As tumbas são decoradas com muitas flores, principalmente de cempasúchil e outras, para dar-lhe visão às tumbas e, ao final, se deixam nelas os lírios e as flores.
No México, a tradição dos mortos é muito próxima a todas as pessoas. Cada um lembra de forma distinta. Há um povo perto da cidade que chama-se San Andrés Mixquic, no qual as celebrações são mais próximas ao que foi as celebrações pré-hispânicas. O 31 de outubro, as pessoas daqui colocam ofrendas com castiças prestas e velas brancas. O segundo dia, soam as campainhas da igreja às 12 da noite para anunciar a chegada dos mortos à terra. O terceiro dia, se faz homenagem aos mortos que deixaram uma lembrança na terra. O quarto dia, a gente troca toda a comida e fruta em todo o povo. O povo do Mixquic tem muita simbologia no Dia dos Mortos. Por exemplo, na ofrenda se põe sal para a comida, água para a sede dos mortos, as velas para que acendam no caminho dos mortos, flores brancas para os meninos que ficaram na via, que morreram, flores amarelas para o caminho dos adultos. Mixquic é um povo com muitas tradições e costumes muito próximas às origens do México. Outras das tradições do Dia dos Mortos é a bem-vinda dos mortos por oferenda e um altar que tradicionalmente é dos 7 níveis. Falando do altar, o primeiro nível é para o santo de devoto, para a família, e depois o segundo nível é para as almas do purgatório. O terceiro nível do altar se coloca sal para purificar as almas. No quarto nível leva pão de morto, que é a comida das almas também. O 5 é a comida dos mortos, que pode ter álcool, comida, água, balas, doces, calaveras. Não? O sexto nível é para a imagem do ou dos falecidos, para que eles se encontraram no altar para descansar em paz. E o último nível, o primeiro nível para o falecido, é onde fica uma cruz de sal, frutas, sementes. Os materiais do altar são água, o papel amassado, que é para que os mortos fiquem felizes, flores, calaveras, pão, bebidas alcoólicas, como eu falei, e o significado sabe o meu colega Victor. Hoje eu vou falar da composição, do significado de cada coisa que o meu amigo falou. Primeiramente, a caveira de Dulce. Normalmente, as caveiras de Dulce têm nome na frente, representam o falecido. Em ocasiões, também pode ter o nome de pessoas vivas em forma de brincadeira. Seguinte, pão de morto. Normalmente, o pão de morto representa o coração e ossos dos mortos, com açúcar cor vermelho, que representa sangue. E, bom, há diferentes formas do pão que fazem a mesma representação. As flores normalmente nos dias 1 e 2 de novembro, os cemitérios são visitados por as pessoas e limpam e enfeitam as tumbas. E, normalmente as flores são de cempasúchil. O cempasúchil é uma representação do brilho do sol, que também por seu forte aroma atrai os espíritos, que acredita-se que os espíritos tenham como destino o submundo. A imagem do morto normalmente se põe na cima do altar, no primeiro lugar, como o meu amigo falou. A um lado tem a cruz de sal ou cinzas de cor branco ou vermelho, depende das famílias e suas crenças. O arco
e representa a porta entre os mundos espirituais e o físico. As velas são a luz para os mortos que chegam aos lugares das famílias. Normalmente são de cor brancos e vermelhos, que representam os duelos e os espíritos. Tem comida, a ofrenda a comida que a pessoa falecida gostava muito, então é como para que elas degustem. As bebidas alcoólatras normalmente são cavalinhos de tequila, pulque, cerveja ou qualquer outra. Objetos pessoais também, normalmente são os objetos pessoais das pessoas defuntas, e para as crianças são os brinquedos favoritos que eles gostavam. Água é um fator muito importante, já que são os quais são para saciar a sede do morto, do espírito que vem do outro mundo. Oi, eu vou falar sobre os xoloscuincles e as flores do Dia dos Mortos ou flores do cempasúchil. Os xoloscuincles são uma raça nativa do México e são considerados uma joia arqueológica vivente por sua relação com a história e cultura pré-hispânica. A palavra xoloscuincle provém do náhuatl xolotl e tem dois significados. O primeiro significa-se esquisito e o segundo refere-se a xolotl, do deus da vida e da morte. E escuincle, que também significa-se cachorro. Então são considerados os cachorros do deus xolotl. Diz a lenda que o deus xolotl criou o xoloscuincle de uma lasca do uso da vida, do qual toda a vida foi criada. E ele ofereceu como um presente para o homem. Também o Deus explicou ao homem que ele teria que cuidar muito bom deste cão, porque ele seria encargado de acompanhá-lo durante sua morte. Por esta razão, o xoloscuincle é uma figura emblemática no Dia dos Mortos, já que, de acordo à lenda, a pessoa que morra fora enterrada juntamente com um xoloscuincle. Completamente preto, porque se ele tem manchas no seu corpo, queria dizer que o xoloscuincle já ha acompanhado a outro morto em seu caminho. Durante a colonização europeia, quase desapareceu na raça, mas ele sobreviveu porque se escondeu na Serra de Guerrero e Oaxaca, e mais tarde os muralistas da Revolução adotaram como símbolo nacional. A flor de cempasúchil ou flor do Dia dos Mortos. A palavra cempasúchil provém do náhuatl e significa-se flor de 20 pétalas, e em México é um símbolo nacional. A flor de cempasúchil é usada em alguns estados mexicanos como oferenda ritual durante o Dia dos Mortos. São colocadas suas pétalas no chão e indicam o caminho da volta à casa para os mortos e para suas oferendas em sua honra. Eles florescem após da estação chuvosa entre os meses de agosto e outubro. O cronista Francisco del Paso Troncoso indica que os aztecas costumavam oferecer estas flores durante os rituais e suas festas.